Fala, Muralha, boa noite. E aí, guerreiro, beleza, Luiz? Tranquilo? Tudo bem, Renan? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tudo certo, velho. Graças a Deus. Que bom, cara. E essa quarentena aí? Pois é, cara. Tá longo o negócio, né? Eu ainda Pois, tive que ir a Bento, né? A gente retomou os treinos lá, no fim paralisou novamente. Aí eu sério? retornei para Santa Catarina com a família aqui. Mas graças a Deus, dentro de tudo isso, tá todos bem aqui, a família bem e passando esse período aí da melhor maneira que possível, né? Junto, Sim. mas sem problema de saúde, que é o que interessa. Isso aí. Vai, inclusive, uma das minhas perguntas era sobre o esportivo, as voltas aos treinos. Vou ter que cancelar essa pergunta. Renan, aproveitar que o pessoal tá entrando aí, tá? Vou me apresentar os teus seguidores, né? Sou o Luiz Alberto, sou o treinador de goleiros da Academia La Pegada. Trabalho na área aí há 11 anos, 10 anos. E nessa quarentena, onde nossos atletas de todo o Brasil, né, estão em casa, nesse momento difícil, sem um treino, sem acesso ao esporte, nós da academia resolvemos trazer palavras de pessoas que entendem do assunto. Então, o que a gente fez? A gente está chamando vários goleiros, tá? Para conversar comigo, no caso, né, com a academia, um pouco um bate-papo descontraído, relembrar histórias e dicas, dicas sobre o que fazer na quarentena, coronavírus, enfim, tudo que envolva o goleiro e a pessoa Renan. Beleza? Beleza, bora lá. Te agradeço muito disponibilizar essa hora aí para nós. Te confesso que eu estou um pouco nervoso porque tu sempre foi um dos goleiros que eu vi jogar, né? Como torcedor, não como profissional. Então, vamos lá. Se quiser aí, a palavra está contigo. Não, eu que agradeço, Luiz. Acho que muitos jogos ali, né? A gente participou junto e sempre teve essa ideia aí, né, de ir para o lado do treinamento de goleiro. Fiquei muito feliz quando tu iniciou esse teu projeto aí. Tem até hoje o boné que tu me presenteou aí da La Pegada, tempo que eu estava no Goiás ainda. E acho que é legal, né, quando a pessoa busca o seu sonho, assim, a sua meta e consegue, né? A gente fica feliz por ela e que bom que tu conseguiu. E hoje tem a tua academia de goleiros aí, então é um prazer para mim estar aqui participando, conversando, né, um pouquinho, batendo um papo sobre goleiros aí, que é todo um mundo, né, a parte e essa quarentena aí, de repente tem um tempinho a mais aí para conversar, trocar uma ideia, e é sempre positivo. Isso aí. Vamos lá, então. Primeiro, muito obrigado aí, né? Mais uma vez, podia estar aproveitando esse horário que a tua família está aqui mostrando um pouco da tua história para nós. Então vamos lá, falando em história, conta um pouquinho da tua história para nós, teu início. Eu conheço teu início, mas vamos ver os teus seguidores aí. Começou com 7 ou 9 anos no Internacional, foi até 2000 e não 90 não 2000 e a primeira passagem 2006, né? 2008, 2008. 2008. Eu pensei que tinha ido embora depois da Libertadores, depois do Mundial. Não, não, eu fiquei ainda mais 2 anos, né? Eu fui um pouco Claro, antes da jogou 2006 Sul-Americana, inteiro, claro, 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 né? claro, 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 claro. Na verdade, eu entrei no Inter em 94, né, na base, para fazer uma avaliação, né? Convite de alguns profissionais dentro do clube que, na verdade, estavam atrás do meu irmão mais velho, né? Que era goleiro também, então, para voltar para o Inter e acabou surgindo o convite para mim fazer um teste. E passei no teste, graças a Deus, e começou a caminhada ali, né? Claro, com um sonho e tal, mas sem imaginar o que poderia acontecer lá na frente. E tive sorte também pelos treinadores de goleiros, né? Que foram implementados ali naquela época que eu entrei no Inter, né? Cada categoria passou a ter um treinador de goleiro, então eu trabalhei com muita gente boa, né? O próprio Pavan, que está no clube hoje, Rogério Maia, João, Jordan, muita gente, né? Boa. Então isso tudo facilitou também a minha formação, a minha caminhada, né? Até chegar ao profissional. E foi um pouco caminhando junto, né? A minha formação com a evolução dos treinamentos de goleiro, com a evolução do dia a dia, né? Do entendimento, né? Da posição. E então eu tive um pouco de sorte, vamos dizer assim, por ter essa oportunidade, né, de crescer junto com a posição e com treinamento
evoluindo, né, para poder potencializar, já que o futebol muda muito rápido, a evolução é constante, né, em todas as posições, e eu acho que nos últimos 10, 15 anos, se for pegar aí, a evolução é gigante, e na posição goleiro é ainda maior do que no jogo em si. Isso aí. E 2006, tá? Tu teve a oportunidade de ter uma sequência de jogos. E nessa sequência de jogos, tu bateu o recorde de Tafarel, cara, no Internacional. Tu ficaste 7 ou 8 jogos sem levar gol. 8 jogos e meio. 8 jogos e meio. Tu foi levar gol pro Paraná no final, né? Isso. E, Um gol de cara, pênalti do Thiago Neves. conta um pouco para nós. Esse é um feito muito grande pro goleiro, né? Pô, ficar 8 jogos e meio sem tomar gol. E sendo que aquela época, eu lembro que tu, no Brasileiro, tu jogava, ainda mais depois que o Inter ganhou a Libertadores, tu jogou o Brasileiro pro Grêmio ir pro Mundial, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi. Desde o início, né? O Inter jogou com um time misto, vamos dizer assim, na Libertadores, porque naquela época conflitava bastante as datas, né? Sim. Então foi uma grande oportunidade, né? Tanto para mim como pro Marcelo Boeck, Marcelo também é Boeck. da mesma geração aí, nossa, né? Dos goleiros que foram formados no Inter, hoje está no Fortaleza, é um ídolo por lá. Então, nessa época aí, jogava um time misto e eu acabei tendo a oportunidade de jogar um pouco antes da conquista da Libertadores e após a conquista também, aí segui jogando, né? Até praticamente a última rodada do Brasileiro eu joguei quase toda, né? E coincidiu também com essa marca aí que me ajudou muito e é algo, como tu colocou aqui hoje, né? Outras lives que eu participei também, é algo que marcou e fico feliz, né, de ter um nome ligado a um clube como o Inter, né? Do qual tenho um carinho, sou torcedor e com algo positivo, então é orgulho, né? Às vezes grandes jogadores passam ali e não conseguem, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de ter algo positivo para mim, foi muito marcante e lembrado até hoje por isso. Isso aí. Um abraço ao Bruno, torcedor da Fúria Azul, torcedor do Esportivo. Um grande abraço que vai ter uma live com ele, né, essa semana ou semana que vem. Tem muita gente boa aí, ó. Muita gente entrando aí do meio da bola, na nossa área aí, extremamente goleiro. Legal ter a oportunidade de rever bastante gente aí, sinal que todo mundo tá bem e aqui a gente vai trocando uma ideia um pouco, é bom para todo mundo passar o tempo. Isso aí. E Renan, tu saíste do Inter em 2008, né? Isso, Foste pro 2008 Valência, fui é isso? para Espanha. Foste pro Valência. Isso. Aí tu jogou no Valência, mas tu jogou a jogar em outro time, né? No Xerém, Xerés, não sei o nome. Eu joguei uma temporada no Valência e no outro ano teve a troca de comando do clube, muita coisa envolvida. Eu acabei sendo emprestado, né, mesmo tendo contrato, e joguei no Xerez, um clube que foi campeão Xerés. da segunda divisão. Xerez de Jerez da Fronteira, perto de Sevilha ali, clube andaluz. Cidade bacana. Foi uma experiência legal também, onde eu joguei toda a temporada com o Xerez. E a cultura da Europa é muito diferente da do Brasil. A cultura que eu digo, treinamento de goleiro, futebol, a evolução, campo, a estrutura do futebol em si. Até o momento de eu chegar lá, né, Luiz, em 2008, era bastante, né? Acho que hoje em dia já se equiparou bastante. Sim, Eu mesmo, todo dia, vejo treinamentos aqui, tanto pelo Insta como pela internet, né, do modo geral, de qualquer clube europeu, de qualquer goleiro top, eles têm hoje o acesso, né? Eu me lembro quando eu fui, o Bruno Junqueira, que era responsável pela minha assessoria de imprensa, imagem, tudo, morou comigo na Espanha, nós tínhamos um site, né? E a galera ficava doida, né? Com as legal. imagens de treinamentos que a gente lançava ali na época, né? Hoje em dia é algo normal. Treinamentos que tu via lá, Aquela época, acaba fazendo aqui, né? eu acredito que tu tenha sido um Oi? dos primeiros aí para a Europa. Ou já tinha Da minha bastante? geração aí, sim, né? Teve alguns goleiros antes, Júlio César, Dida, né? Sim, Outros que marcaram a época, né? Doni, né? Na Europa. Mas da minha geração, sim, o Diego Alves foi um pouco antes que eu para o Almeria. Eu fui para o Valência, aí depois teve outros goleiros, né? O Neto, né? Foi para a Fiorentina. Aí teve uma sequência, né, de goleiros, sim, sim. foi abrindo um pouco a esse mercado, né? Mas eu tive sorte de trabalhar na Espanha, né, com o Tio Torena, que é um dos maiores treinadores de goleiros
do futebol espanhol, está na seleção aí desde a minha época, continua até hoje. Até hoje treinador de goleiro do Valência, é um cara que tem um respeito muito grande, né, dentro do cenário europeu. E eu pude trabalhar com ele, crescer, evoluir, e muita coisa que hoje se treina no Brasil, aqui naquela época não se treinava, né, de um contra um, de leitura de jogo, né, de um futebol diferente, reduzido, né, então eu pude antecipar um pouco isso e a experiência foi gigante. Que legal, sensacional. Aí tu acaba a temporada lá e tem a oportunidade de voltar para o Brasil. Tinha o Santos e o Inter na parada. E aí tu volta para o time que te formou. Eu acredito que, não sei se tu é colorado ou não, mas é um time que tu tem muito carinho, entendeu? Como foi essa volta para o Inter e o melhor, ser campeão da Libertadores jogando em 2010? Como tu colocou, Luiz, eu estava praticamente acertado, né? O Valência e o Santos tinham acertado, né? Um retorno e quando estava para emitir a passagem ali, entrou o Inter, né? Então, naquele momento ali, eu falei para as pessoas que cuidavam na época, né? Ah, eu não tenho dúvida, eu quero regressar para o Inter, né? E então deu um tempinho de delay nisso, né? Uma semana, acredito, até resolver bem. E aí finalizou o processo dos clubes, eu pude voltar a treinar no Inter, né? Eu, o Sobis e o Tinga na época, Sim. mas a janela ainda não estava disponível. A gente ficou treinando ali um período de, acho que acredito que 10, 15 dias até poder estrear, né? E Sim, logo teve a parada da Copa, depois, né? isso. Uhum. E logo depois se Essa parada. autorizou, né, as inscrições no caso da Libertadores, né? Então foi tudo meio junto, assim, rápido. E a gente saiu de umas férias europeias, né, para disputar esses jogos, né, de Libertadores importantes, né? Tanto eu quanto o Sobs, o Tinga e a verdade é que foi muito especial, né? Que a gente voltar no momento que o Inter estava de semifinal de Libertadores, eu voltar com esses dois, né, que para mim sempre foram referências, né? O Tinga, o Sobs, e encontrar muita gente ali vencedora dentro do clube, foi bacana demais, né? E mais uma vez a gente foi iluminado aí e conseguiu esse título tão importante, né? E conseguir um espaço curto aí, ser bi da Libertadores, né? Com essa camisa que tu tá pendurada aí atrás, né? Ó, a, Foi a, do, bacana demais, né? Foi algo a do Bi foi sensacional, essa né? aqui, Com ó. certeza valeu muito a pena. Essa foi a do Bi, ó. É, E, cara, tu chegou titular. Tu bancou um dos principais goleiros do mundo, que era o Pato Bonezero na época, né? Ele tinha muita moral aqui no Inter. Inclusive, ele começou jogando a Libertadores. Ele até voltou um pênalti, se eu não me engano. Ele voltou um pênalti numa partida fora. E aí teve a parada com o Fossati maluco. E tu chega no gol. Tu sabia que tu ia chegar e ia jogar ou foi uma surpresa pra ti? não, na verdade o Inter propôs o contrato de 1 ano de empréstimo, né? Eu estava acompanhando o Inter, mas claro, internamente a gente não sabe, né? Direito que as coisas estão desenrolando, né? E eu cheguei para buscar meu espaço, trabalhar, sem garantia de nada, né? Mas os jogos do brasileiro foram acontecendo enquanto eu não tinha condição de jogo. Alguns jogos o Inter não conseguiu ir tão bem, a gente sabe que nesse momento acaba pesando um pouco sempre o goleiro e quando o Celso assumiu e a comissão técnica, né, era o Clemente, treinador de goleiro, achou por bem efetuar a mudança, não só quanto a mim, mas também entrou o Tinga, o Sobs, né, teve algumas mudanças no time. Sim. Então, fico feliz de ter tido a oportunidade de jogar e ainda mais quando se concretiza, né, o título, né? Mas claro que com respeito, acho que se tivesse jogado o Pato, o Lauro, qualquer outro goleiro daquele grupo ali, Eu, as coisas iam acontecer da mesma maneira, porque eram só grandes nomes, né? E eu tive a honra de estar ao lado deles e ser campeão de uma Libertadores pelo Inter e com esses grandes nomes aí ao meu lado. eu tive a honra de ver os 4 jogos que tu jogou. Os 2 em Porto Alegre, São Paulo e no México. Foi sensacional. Ah, é uma conquista incrível, né? Ainda mais da maneira que foi, né? A gente Claro. ganhou os 2 jogos da final, um time forte, né? Que era o Chivas na época, né? Era campeão da Bautista, Sul-Americana, então aquele maldito Bautista. foi uma conquista bacana, importante aí. E com certeza o Inter vai
ter outras conquistas de Libertadores aí, se Deus quiser, mas essas duas aí que acho que são especiais aí, eu participei e na minha memória vai ficar até o último dia. Isso aí. Mas ontem eu entrevistei um gremista, tá? O Leanderson, que é o volante. Aí foi no meu perfil, foi outra resenha. Mas eu dei uma cutucada nele, numa história lá do rebaixamento do Grêmio. E, cara, tô falando contigo aqui, tu sabe que eu sou colorado, gosto de ti, mas em 2010 a gente tem uma mancha muito grande na história, né? Que fiquei muito triste, claro que ninguém imaginou que ia acontecer, né? Queria que tu falasse um pouco dessa história do Mundial de 2010. O que aconteceu? Ó, Luiz, é aqueles jogos, né, que às vezes não tem muito o que explicar, né? A gente teve a oportunidade de sair vencendo, as coisas não aconteceram. E um abraço pro Ricardinho, entrou aí, ó, grande lenda do Ceará lá, um baita de Ô, um cara também, Ricardinho, baita jogador e eu tenho uma pessoa. camisa dele aqui no meu armário, Ricardinho, é gente É, esse aí boníssima. é craque, esse Gente aí. Teve boníssima. na base do Inter aí, quando a gente Sim, era jovem, aí, a gente relembrando histórias. de Rosário do Sul, E tchê. hoje é um ídolo do Ceará, né? Mas voltando ao jogo aí, acho que as coisas não aconteceram, né? A gente não foi feliz, de repente por não ter tanto acesso à informação do time deles, porque era difícil mesmo, não foi um desleixo do clube, não foi nada disso. Mas as coisas não aconteceram no jogo e para eles sim. Claro. E resultou no que foi, né? A gente ficou marcado de repente um pouquinho aí por uma não conquista. O Atlético Mineiro teve um dia como o nosso Ah, mas e a história agora vai acontece. se desenhando por Futebol, esse lado, né? futebol é isso aí, não tem? E, e a gente não conseguiu. Ficou, de repente, pela expectativa que todo mundo Claro. tinha, nós mesmos criamos, né? De repetir o que foi feito em 2006. E aquele time Mas era o muito futebol bom. não é assim, né? Não tem como se seguir uma receita, ter um script aí como um filme e não aconteceu. E o time era muito bom. Ia fazer frente com a Inter, sabe? Isso que dá uma tristeza maior, assim, mas é da vida, né? E eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque nós aqui da academia, a gente é profissional, cara, é Grêmio e Inter. Então a gente brinca com o Grêmio e brinca com o Inter, entendeu? Por isso que eu fiz questão de tocar nessa pergunta. E antes de ir para a próxima pergunta, vamos dar uma lida aqui nos comentários. Renan Paredão, ídolo, abraço de Camboriú, Renan Monstro. Tu é de Meia Praia, né? Sou natural de Viamão. Tá, não, mas agora tu tá em Tô morando em Santa Catarina agora. Tô em Itapema. coisa boa, hein? Graças Salve, a Deus tô Renan. aqui nessa terra abençoada. Que bom. Salve, Renan. Obrigado por ter honrado a camisa do Colorado. Grande Renan. Manda a dancinha do Que Diaba. Ah, a dancinha do Que Diaba eu tava também. Foi em 2012 ou 11. Foi o último título do Estádio Olímpico, não foi? Isso, Tu, 2011. tu pegaste 3 pênaltis no jogo. Só isso. Sim, sim, a gente tinha perdido o primeiro jogo, né? As coisas já estavam bem complicadas, estamos Aí, perdendo. aí o Lúcio foi lá e fez o gol. Isso, e aí no final viramos o jogo, sofremos um gol no final ali e acabou indo para os pênaltis, né? E graças a Deus consegui desenhar a história a nosso favor aí e ficar com o nome de repente um pouquinho aí nessa conquista do Inter aí pelos pênaltis, né? E Fenômeno. tinha uma vontade grande de fazer a diferença para o Inter, né? Nos pênaltis, porque na Fenômeno. base conseguia fazer e em outros momentos, né? E naquele momento ali, de repente, era o mais importante, né? Então, fiquei feliz de ter confirmado isso ali nessa conquista aí, que ficou marcado por nós, por tudo que envolveu, como Sim, tu colocou, o último jogo decisivo do Olímpico, né? E foi algo especial. foi legal. Aqui, ó, Afonso Henrique, fera, Renan. Muito ídolo. Ainda mais agora no esportivo, por conviver sempre meio perto. Renan Monstro, abraço. Abraço, fera. Paz gremista. Ricardinho mandou um abraço. Você é louco, os monstros do gol. Sou muito fã. É. Grande Renan, sou teu fã. Pesou aqui, dois monstros. Salve, Renan. Forte abraço. Grande goleiro que passou pelo Internacional. Vamos, Renan. Renan é muito ídolo, agora no esportivo. O João de Viamão te mandou um abraço. Grande Viamão, terra dos meus tios lá, cidade caminha comigo sempre, né? Sempre falam Renan de Viamão. Isso aí. Pintou uma pergunta aqui muito boa, que era a minha última pergunta. Então eu vou deixar aqui
nosso seguidor fala. Anderson Gabriel pergunta para ti: qual a sensação de ter jogado uma Olimpíadas de 2008 com aquele grande time que acabou sendo eliminado para a Argentina? Eu vou pagar a minha pergunta. Foi espetacular, né, show? Jogar com Ronaldinho, Anderson, Pato, era um time incrível, né? Teve mais jogadores que foram convocados acima da idade, o Thiago Silva, Robinho, e não puderam disputar porque os clubes não liberaram, né? Sim. Mas foi incrível, né? Infelizmente, acho que a Argentina tinha um time que era o time da seleção principal já, né? O nosso não era tanto na época ainda, né? Os jogadores, alguns compunham elenco, mas não eram titulares, né, da seleção. E não conseguimos ter um time tão bem formado assim, né? As coisas foram se desenhando, mas é uma pena, né? Porque acho que a única derrota que a gente teve, o único jogo que a gente sofreu gol, né? Foi para a Argentina e acabou ficando com o bronze, né? E a Argentina conseguiu o ouro depois contra a Nigéria, mas foi uma pena porque a gente queria muito ter conseguido esse título, né? Na época era um título inédito, o Ronaldinho era um cara que se dispôs bastante a estar lá, né? Uma liberação com o Milan, tudo que envolveu. E foi especial, só de ter jogado com o Ronaldinho, vivenciar esse ambiente com ele. Um aprendizado, assim, espetacular, né? E com os nomes que tinham ali, ficaram boas memórias, boas amizades, né? Infelizmente, o ouro, que era nosso grande objetivo, a gente não conquistou, mas a Olimpíada te dá muitos ensinamentos, né? Que nem só o ouro da medalha de ouro ali é tudo, né? Eu vivenciei ali um ambiente de Vila Olímpica, de outros esportes, a dificuldade de estar lá, né? De atletas que se preparam 4, 5 anos para estar lá, disputar uma prova de 20 segundos e acabou, né? A temporada deles. Então, pude ter uma ótica diferente do esporte, né? E é algo que eu guardei para mim e com certeza é um. Travou. Tô te ouvindo bem, Tá me tá me ouvindo? ouvindo? Ah, agora sim, agora sim. Tinha travado. Travou o teu final? Travou. Não, gente, foi uma experiência incrível jogar. A Olimpíada é um mundo diferente do futebol, assim, né? Mas, ó, mandar um Imagina. abraço aí pro Matheus, filho do meu amigão aí, o Edu. Fala, Edu! Esse aí foi o meu primeiro gerente de conta aí de banco. Resolveu muito problema para mim, muito pepino. Grande Que Edu. legal. Ó, o William mandou tu correr na beira da praia em Itapema. Dali Bruxão. Baita goleiro. Grande Renan. Vamos, Renan. Meu filho te mandou um abraço, o Eduardo. Ah, citaste, né? Eduardo aí já me salvou muito. A galera aí que está comparecendo na live é de fé mesmo. Mas agora vamos falar de coisa boa. Falamos de 2010, agora vamos para 2006, que tu estava no grupo. Conta para nós como foi a experiência daquele jogo, cara. Foi um jogo assim, ó, pá, tenebroso e muito nervoso. Eu acho que foi uma noite incrível, né? De repente, na hora, a gente não tem noção, né, cara, do que representou, do que foi, né? Mas o tempo vai passando. Outro dia a gente recebeu aí no nosso grupo de WhatsApp ali que a gente tem naquela época ali, o Klemer, outros jogadores colocando arquivos pessoais, assim, né? Coisas que receberam também de torcedores. Que E legal. foi incrível, né? Foi desde o jogo até a chegada aqui, a comemoração, foi algo incrível, né? E tá vivenciando aquilo ali, por mais que não tenha jogado, mas como torcedor do Inter, Claro. tá ali de perto, né? Ajudando da maneira que foi, torcendo para a defesa do Klemer, pro Fernandão, pro gol do Gabiru. Então, foi uma noite incrível, né? Acho que ninguém esperava, de repente, que a gente ia conseguir vencer o Barcelona, né? Pelo que representava o Barcelona naquele momento ali, né? Era o time mágico, vamos dizer assim, o Ronaldinho no seu auge, mas por muito empenho de todos, do Abel, toda a comissão técnica do clube, e principalmente esses jogadores que foram a campo aí, o clube conseguiu fazer algo histórico, né? E a gente participar disso, né? Tem uma parcela dentro disso do trabalho de preparação, de tudo isso, de vivenciar isso com os jogadores, é algo incrível, né? Acho que vamos passar aí muitos e muitos anos, né? Mas essa vitória aí vai ser sempre
um marco, né, de uma vitória épica, né, de um clube que de repente não se esperava que fosse conseguir nivelar, né, e a gente conseguiu vencer e ter esse nome marcado na história do clube aí. Com certeza, cara. Parabéns, né? Em primeiro lugar, foi algo assim indescritível, né? O que o torcedor colorado viveu naquela noite. Quer dizer, naquela manhã, né? Porque aqui no Brasil foi de manhã. Sim, E sim. tenho certeza que 90% do torcedor colorado, quando saiu o Fernandão, temeu o pior, né? Porque ele era o cérebro do time, né? Naquela época. Era um treinador dentro do campo, que ele estava mal, ele estava com câimbras, mas mesmo assim ele orientava o time. Eu lembro que tem uma entrevista do Abel e do Muricy falando isso, que ele era o treinador dentro do campo. Então, quando ele saiu, cara, pá, olha, não porque tenha entrado o Gabiru, jamais. Para mim, eu nunca vai o jogador, né? Todo jogador do Inter é jogador do Inter. E entrou ali mais pela importância do Fernandão mesmo pro time. E ficou provado que aquele grupo era muito foda, muito foda. Porque mesmo sem a referência, né? Foi lá e gol. Então foi algo mágico, como tu disse. Foi, acho que tinha muitos jogadores ali, né, diferentes, né? O Klemer teve uma atuação perfeita, Fantástico. a dupla de zaga, né, o Fabiano e o Índio. O Ceará teve uma noite incrível. Então, foram Poxa, jogadores que e Arley. depois desse jogo, né, de repente se firmaram, né? Mas para nós que estávamos no dia a dia ali, a gente já sabia, né, da história deles, né, da trajetória. O Yarley arrebentou com o jogo, foi para mim o melhor jogador em campo, né? Sim, Então, melhor jogador em acho campo. que de repente a gente não sabia também o quão poder a gente tinha, né? Uhum. Para poder bater de frente com o Barcelona e fazer o que fez, né? Acho que esse time era fantástico, né? E fico feliz de estar no momento também de participar dessa história aí, né? De algo marcante para o Inter também. Então, acho que é o sonho de todo torcedor, né? Tá nesses momentos, né? De quando eu comecei a jogar com 9 anos, o Inter não vivia os melhores dos tempos, né? Mas eu tive a chance, né, e a sorte de estar nesse momento do Inter aí mágico, quando estava começando a minha carreira também, então me ajudou muito e ao mesmo tempo fiquei muito realizado, né? Foi algo muito especial. Que legal. Chegamos a 30 minutos de live. Chega de falar de Inter, tá? Ah, vamos continuar. Qual a importância, cara, do Goiás na tua carreira? Eu sei que tu é ídolo lá, tu fez mais de 100 partidas, fez bons campeonatos, campeão. Então, conta um pouquinho para nós, o torcedor esmeraldino. Como foi a tua passagem lá? Ah, foi especial, cara. Tenho um carinho grande pelo clube também. Tanto que eu escolhi sair do Inter, né, do clube com o qual eu era torcedor, mesmo tendo mais um ano de contrato, apostando numa trajetória no Goiás, né? Então foi algo mágico também, foi legal demais, um clube fantástico, grandes pessoas que trabalham no dia a dia do clube e fiz grandes amigos lá. Então foram 200 jogos, né, em 200 quatro jogos? temporadas lá Puxa. e foi algo especial. De repente o final não foi da maneira que eu queria por ter tido lesões, o contrato acabou nesse momento, né, não pude Uhum, estender essa história, mas Deus sabe de todas as coisas, de claro. repente já era momento, né, de abrir caminho para outros desenhar a história do Goiás e fazer o Goiás maior ainda do que ele já é. Mas foi algo fantástico para mim participar de conquistas estaduais, jogar os brasileiros, né, e ter grandes embates aí também com a camisa do Goiás, que também era um clube de coração também do Fernandão, que depois Sim. mudou para Goiânia, né? A gente se encontrava em algumas vezes lá, né? E ele tinha um carinho pelo clube também, então Ele, foi ele, fantástico, né? Até hoje. ele até me deu uma camisa do Goiás, que o Goiás jogou contra o Cerro Porteño na Libertadores, Sul-Americana, não sei. E ele me deu a camisa que ele Sim. jogou lá no Paraguai, do O Goiás. Fernandão tem um grande respeito lá também, né? Porque fez muito pelo clube em pouco tempo que ele passou, se foram passagens Sim. curtas, né? Porque ele na volta para o Goiás acabou depois indo para o São Paulo, né? E jogou contra nós na Libertadores. Mas era um cara que me aconselhou muito também de maneira positiva a ir para o Goiás, que eu me senti bem, que eu ia gostar, porque às vezes a gente não tem
Claro. acesso, né, a informações, não conhece tanto, né? Hoje, de repente, mais, mas no ano que surgiu o negócio. E a estrutura do Goiás, do clube, é fantástica, né? É uma área de treinamento, hotel do clube de concentração, tudo que se imagina de bom e melhor o clube oferece, né? É um clube fantástico Sim. mesmo, estruturado. Hoje está fazendo a sua arena aí, de repente pouca gente sabe, né? No restante do país. A Que gente legal. acompanha um pouco, ele está ampliando a serrinha lá pouco a pouco, com um projeto próprio, né? E dentro de pouco tempo aí, daqui a pouco vai poder jogar no seu estádio. Então são coisas aí que fico feliz de ter participado, né, dessa história desse clube e é motivo de orgulho para mim também ter uma marca de 200 jogos num clube como esse. Fenômeno. E tinha uma amizade com o Arley? Ele era goleiro ainda naquela época, não? Cara, eu coincidi com ele no clube, né? Na época dele como jogador, os últimos 2 anos, e depois como diretor, né? Não, não tive muito amizade, vamos dizer assim, Uhum. porque acho que se criou uma coisa que eu fui para substituir ele e tal, então a gente não teve uma aproximação de repente assim, mas sempre Entendi. teve um respeito como Claro. profissional ali quando a gente estava do mesmo lado como goleiro e depois como subordinado, ele como diretor de futebol. Mas a amizade, assim como eu tive com o Fernando, com outros jogadores, assim, não existiu. Entendi. Uma vez ele procurou um dos meus sócios aqui para que ele queria abrir uma academia em Goiás, em Goiânia. E aí eles são amigos e tal. E aí ele perguntou do nosso projeto. Mas vamos lá. Eduardo Pereira, teu gerente. Grande parceiro, amigo, pessoa admirável por todos. Exemplo de liderança e humildade. Maior satisfação em ter você como amigo. Tive o privilégio de conhecer tua família. Aí, ó, que legal. Leandro de Goiânia aqui, grande amigo, torcedor do Goiás. Um abraço, saudades de Mandando um você em abraço também. Goiânia. Abraço para ti, Leandro. Qualquer hora eu apareço em Goiânia aí. 08 Baixada Santista, um abraço. Uh, hum, não sabia disso. Goleiro top. Sempre admirei você. Te desejo o melhor para você e para sua família. Fernandão, vamos ver. Aqui, ó. Não sei o que é, nada a ver. Eu fico lendo antes, cara, porque às vezes vem umas besteiras, sabe? Agora é a moda falar besteira nas lives. Tu acredita? Ah, é? É, É. tem que ficar esperto. Esse mundo de hoje em Não, então dia eu aí não leio dá para antes. ir muito. Eu leio antes, por isso que eu demoro um pouco. Eu tenho aqui, ó. Então eu dou uma lida antes. Senão, né? Já abriu. Não, o Paulo Brito, meu, coitado. Ele tá em todos os grupos de WhatsApp. Não sei se chegou a ver. Eu recebi algumas coisas aí de alguns profissionais mesmo, né? Então, imagina nós somos amadores nesse mundo aí de telinha, não dá para sair lendo direto. Ó, o Valadão. Tive a honra de conhecer o Renan na minha terra natal, em Piratini. Ganhei o autógrafo dele. Legal. Abraço, Terra Renan. do Tamo meu pai. junto. PH. Ah, o PH é meu atleta na academia. Trabalha comigo há uns 5 anos já. Qual foi o jogo mais marcante na tua carreira? E um goleiro que tu se inspira? Roubou minha pergunta essa. Eu acho que tive alguns jogos, né, que ficam sempre na memória minha. Mas acho que aquele Grenal de 2011, pela repercussão que tem com o torcedor, né, dos pênaltis, tudo, é um jogo que, que me marcou, né? Então, gosto muito dessa relação do torcedor, né, de lembrar dos pênaltis, né, de lembrar da conquista. Então, é algo especial. E o goleiro que me marcou, acho que ele perguntou ali, né? É, Que eu me inspiração. inspirei e tento seguir Tafarel e o André, né? Acho que na minha geração, como Da torcedor do escola, Inter, né? Que escola. sim, sempre lembramos do André, naquela época ali, né, que eu estava entrando no clube. Tive a oportunidade de conhecê-lo depois como colega, é um baita de um cara mesmo, mais um profissional. Infelizmente, no momento mais importante, de repente, que estava em seleção, não aconteceu a sequência por causa das lesões, né? Mas era um Claro. cara para ter sido titular da seleção brasileira por muitos anos, né? E o André Dorme. Tafarel, acho que é o ídolo de todo goleiro brasileiro, né?
Com Assim certeza. como o Alisson hoje é um cara referência para toda criança, né? Para todo mundo, que encanta, né? Ver os jogos do Alisson, tanto pela seleção como pelo Liverpool. Eu acho que na nossa geração era o Tafarel, né? A gente Claro. colava na frente da TV ali para ver jogos da seleção, né? A E, Copa de 94, e ainda 98, mais no então mesmo clube, né? sim, foi um cara que numa época o Inter de repente não tinha as conquistas, né, tanto, né, e ele individualmente sobressaiu e supriu tudo isso, né? Então, acho que para todo o goleiro brasileiro não tem como não falar no Tafarel. Aí. Tem uma pergunta para ti. Tu tá lendo ela? Oi? Tu tá lendo a pergunta que tá aparecendo aí? Alguma coisa aparece, outras coisas não. Não, não, não. Na caixinha não aparece para ti? Pareceu que agora, Renan, você tem vontade de voltar para o clube, é essa? É. Pro Inter. Da Cauana Letícia. Cara, eu acho que o Inter tem um patamar altíssimo hoje, né? Eu tenho o sonho de retornar a jogar nesse nível, né? Mas acho que o Inter está muito bem servido de goleiros. Acho que seria oportunismo meu, né? De repente falar que gostaria de ter uma chance e tal. Quem sabe na vida pós-atleta, né? Como treinador, sei lá, a área que eu vou escolher para me preparar, né? Para merecer uma chance, E eu realize esse tenho, sonho de regressar ao clube, né? e eu tenho certeza que as portas vão estar abertas para ti no clube. Tu é uma pessoa muito querida aqui Tomara, no eu acho clube. que o mais importante é ter o merecimento, né? Eu Claro. pretendo me preparar para a área que eu escolhi depois. E se tivesse que ter um retorno ao Inter, né, pós-carreira de atleta, seria fantástico também, né? Show. Mas com calma, tenho Claro. tempo para jogar bola ainda, né? Sofri bastante para retomar aí a sequência de treinamentos, de jogos, né? O Túlio, fisioterapeuta que está aí, o Deda, né? O Maureen, todos os profissionais que passaram pelo clube, muitos eu consultei aí nesse processo. E graças a Deus hoje tudo isso ficou para trás, né? Posso jogar, treinar bem e aguentar toda essa carga aí. Então, estou muito focado nisso, né? Quem sabe as coisas aconteçam aí, mas só o carinho que eu tenho já aqui do Claro. torcedor. Quando vou ao clube, tive alguns jogos aí levando as minhas filhas que me cobravam de ir ao novo Beira-Rio e sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos ali, né? Então isso já me vale e me dá uma satisfação, né? Saber que depois de tanto tempo volta ali e tem o carinho das pessoas. Já aproveito e já falo aqui. Quando tu estiver em Porto Alegre, cara, eu te convido para ir lá na academia, conversar com as crianças. Nós já fizemos esse evento 3 vezes. Como um dos nossos sócios é o Bruno Grassi, ele jogava no Grêmio, então os goleiros do Grêmio tinha mais acesso, né? E foram os três. Foi o Marcelo Groy, foi o Paulo Vitor e foi o Bruno Grassi. Os três. Então foi sensacional. Então te convido para ir Grandes lá, pessoas, né? passar todo, Tive com o Bruno na base passar, do Inter, baita da cara. Com o Groy, passar toda. trabalhou com o meu irmão na época do meu irmão. E o meu irmão sempre falou muito bem dele. Às vezes que eu troquei momentos com ele, assim, não só dentro de campo, né? Mas em algum evento, entrevista. É outro cara fantástico, né? Merece tudo que aconteceu com ele. Uhum. Então, teu projeto tá bem de palestrantes aí. Então tu está convidado. Será uma honra te receber. Ó, Goiás News. Saudades, Renan. Tinho Rangel. Fala, Renan. Falando em preparador de goleiros, com certeza deve ter trabalhado com vários. Qual te marcou na tua formação de goleiros? Cara, eu tive muita sorte nesse quesito, né? Trabalhei com nomes que na base estavam começando também a sua trajetória, né? E hoje são referências aí, né? O Rogério Maia trabalhou em seleção, em Fenômeno. Flamengo, hoje está no Atlético Mineiro, trabalhou no Inter, né? O Daniel Pavan, que está no clube hoje, né? Responsável pela ascensão aí de Alisson, né? Dos goleiros que estão ali, da formação de alguns que estão no clube junto ao Durga, né? Então, tive muitos treinadores de goleiros aí que me marcaram, né? Bons, né? E acho que o grande lance, né, é tu aprender sempre, né?
com o treinador de goleiro, né? Às vezes, tu tentar entender o que ele tá te cobrando, às vezes, a cobrança ali, que é a técnica, a parte física, tu não entende no momento, mas é pro teu bem, é para crescer. E então, esses momentos aí com o treinador de goleiro, como esses nomes que eu falei, trabalhei com o Wendel, né, que na seleção principal, que foi goleiro da seleção, teve, se não me engano, em 3, 4 Copas como preparador de goleiro, né, do Tafarel. E eu tive a oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos com ele. Então, são muitos profissionais aí, né? E eu aprendi com todos, né? Hoje eu tô com o Diego Quadros no esportivo, que é um cara atualizado nessa linha de força, de transferência, de potência. É muito impressionante o que a gente faz no dia a dia do esportivo, a qualidade dos nossos treinamentos, né? Todos os goleiros têm uma evolução grande, né, no trabalho com ele. E ele é um cara que controla tudo, a gente não faz um trabalho que não seja com ele de academia, de parte física. Eu perdi aí 7, 8 quilos dessa retomada com ele aí, Sensacional. e um trabalho individualizado. Então, eu tive sorte nisso, e até nesse momento de retomada, caí na mão de um cara que é atualizado, que Sim. tem treinamentos aí que não deve em nada para clube grande nenhum. É Eu só legal. tenho a agradecer, né? Aprendi com todos muitas coisas aí, e na minha vida pós-atleta, como treinador, treinador de goleiro, o que for que eu escolha o caminho, todos esses jogadores aí, preparadores, desculpa, vão agregar muito aí, né? Não só na minha carreira como jogador, mas também depois como na parte de staff. Show, show. E quantas convocações tu tem para a seleção brasileira? Seleção principal eu fui 4 jogos, né? Mas a Olímpica e seleções de base aí são, se eu não me engano, até pouco tempo, acho que era um dos que tinha mais convocações, era 90 e poucas convocações. Mas Que na legal. principal foram 4. Que show, cara. Ah, que legal mesmo. Cara, é uma pergunta que tá todo mundo fazendo aqui, meu. Eu vou ter que te fazer. Eu não queria fazer, mas vou ter que te fazer. O que aconteceu naquele lance lá com o Rodrigo Mendes? Rodrigo Mendes foi até como é que eu vou dizer, meu patrão. Eu trabalhei lá na escolinha dele do Grêmio. Não, cara, aquele lance ali, todas as lives que eu tô participando, eu tenho que responder, né? Eu saí do gol em algumas outras jogadas daquele Grenal, acabou tendo trombada, falta, os jogadores do Grêmio. Era uma época ali que eu estava destacando, vamos dizer assim, saindo do gol, intervindo bastante, né? E acabou que naquele lance eu esperei a trombada com o pé alto e não aconteceu a chegada do Rodrigo, né? O Rodrigo era um jogador de meio que pisou na área, não era um centroavante, no caso, que de repente vai no corpo do goleiro, né? E resultou no que resultou, né? Infelizmente. Tanto pro jogo, acho que a gente ia ter uma vitória consagrada ali, porque a gente vinha jogando muito bem, né, contra o Grêmio. E tanto quanto para mim, que o jovem, né, ficar marcado por uma coisa não positiva. Mas graças a Deus tu conhece o Rodrigo melhor que eu, né? Todos falam muito bem. E eu tive Gente a boa. oportunidade de pedir desculpa para ele em outros momentos, né, que a gente coincidiu aí. E era o mais importante, eu acho, a ser feito, né? E ele me desculpou e vida que segue aí. Ah, Não do me jogo, envolvi em né? mais nenhum tipo de lance como esse, né? Foi um lance isolado. E tu vê, né? O meu lance ficou mais falado que o do Fábio Costa no Tinga, que foi mesmo, É, e não deu nada, né? é verdade. Então, é coisa do futebol, né? Ainda mais em Grenal, uma pedra vira uma rocha, né? Em alguma coisa que aconteça, tanto para positivo como negativo. Isso aí. Conta um pouquinho da tua passagem no Ceará. Como foi? Aquela terra que eu amo tanto. Cara, eu trabalhei com o Everaldo lá, um baita tentador de goleiro. Baita treinador de goleiro. Eu sigo ele muito, muito. Baita cara, baita pessoa. Ele e o Henderson, que também tá na live aí. O Henderson, que foi goleiro e é casado, se eu não me engano, acho que é de Farroupilha ou Garibaldi, a esposa dele. Então ele vem muito pro sul. Eu tenho um grande amigo lá no Ceará, Cara, o que é o Dr. Ceará, eu peguei no Joaquim. momento que o Ceará tava voltando pra Série A, após a saída do Goiás. E um grande goleiro, o Everson, né? Que hoje está no Santos. Teve um brasileiro, para mim, foi Um o melhor goleiro baita do daquele ano. brasileiro. Não pude ajudar muito jogando, né? Até Sim, porque o Everson jogou praticamente a temporada inteira. E infelizmente também eu passei por uma cirurgia no meio do ano, né? No eu joelho. lembro.
Eu lembro. Mas foi fantástico conhecer a cultura nordestina, o quanto apaixonado é a torcida do Ceará, é Ó, uma muito. torcida apaixonada mesmo, e pude vivenciar isso, né? Agregou muito a minha carreira, tanto no clube, né, com as pessoas, com os profissionais, mas também pela cultura nordestina, foi algo fantástico mesmo, né? Eu nunca, eu só joguei praticamente no Inter aqui, depois fiquei 5 anos no Goiás e vivi muito, né? A Goiânia, né? Tenho residência lá, tenho grandes amigos lá. E quando mudei, mudou 360, né? Fui para Fortaleza, uma cultura nova, uma cidade, e foi fantástico jogar no Ceará. Aprendi a admirar as pessoas daquele estado e também do clube. E, macho. Nossa, Fortaleza é demais. Morar no Varjotas, que é o nome do bairro. Show de bola. Que resenha, melhor de todas, diz o Mikael. Abraço, Mikael. Dali, Renan, Flores obrigado da pelas Cunha, perguntas. o Anderson disse, a esposa dele, ele vem muito pro sul aqui, só não gosta do frio. Quando vai esfriar, ele vai embora. Eu tenho um amigão lá, cara, o doutor Joaquim. Não sei se ele tá lá ainda, acho que ele tá. Doutor Joaquim. Tem alguma história interessante na seleção brasileira? Olha, eu participei das eliminatórias, né? Um jogo contra o Chile. Eu acho que o Chile já era com o Sampaoli de treinador e a gente foi jogar no Chile. E para mim aquilo ali foi fantástico, né? Vivenciar. O Júlio Claro. César era o melhor do mundo na atualidade. E, e aquele jogo, aquela atmosfera, o Chile acho que era, se não era o líder, era vice-líder, né? Nós éramos terceiros, né? E o Brasil foi lá, uma atuação incrível do Robinho e todos aqueles jogadores, né, fantásticos. A gente venceu o jogo, se eu não me engano, por 3-0 do Chile lá. E foi algo marcante para mim, assim, porque tá do lado daquelas feras ali, né, daqueles craques, e os caras entrando naquele jogo ali estavam, como é que eu vou dizer assim, não tinha quem parasse eles, né, eles iam fazer acontecer, né, e eu pude vivenciar aquele mundo ali dos jogadores, como diz o índio, jogadores de verdade, né, o indião brinca, e Legal. era mesmo, né, os caras do Chile não conseguiram ver eles, né? Era uma seleção do Chile badalada, né? Com grandes jogadores também, um momento bom, mas os caras fizeram acontecer, né? Não teve jeito, o Brasil jogou muito, né? E vivenciar aquele ambiente ali é incrível, né? Acho que depois que o cara entra na seleção ali, faz de tudo para permanecer dentro daquela Claro. convocatória, porque é só craque, é um ambiente mágico mesmo, né? Não é à toa que a camisa da seleção aonde vai, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o escudo da seleção brasileira do futebol, porque é algo mágico mesmo. Isso aí. Antes de dar continuidade, quero mandar um abraço aí pro GG Zambuja. Ele é um grande amigo nosso aí, colorado, e hoje ele é obstetra da minha namorada, né? Minha namorada tá grávida, vai vir uma coloradinha aí. E aí eu tava lá Pô, no legal, hospital com ela. parabéns. Obrigado. Eu tava lá no hospital com ela, né? E tava montando a tua entrevista. E aí ele entrou. Ele entrou, ó, tá estudando? Eu falei, não, eu tô montando aqui a entrevista, vou ter uma live com o Renan e tô montando as perguntas para ele. Ah, então eu vou ver. E aí ele tá aí. E o GG, ele é meu ex-sogro. E vai fazer o parto da minha atual namorada. É uma história muito louca, né? Ainda bem que tu foi bonzinho, né? É, Mandar um abraço aqui pro Tyson Diego também, fã aí do trabalho, eu agradeço muito. Um abraço para ele, Colorado, de Jaraguá do Sul. isso aí. Saudações esmeraldinas, diz um aqui. Júnior Alves. Abraço, Renan. Boa Né? A torcida noite. do Verdão, o maior do Centro-Oeste, é firme aí. Isso aí, sou muito fã. Ah, minha ex-namorada tá na live, a Luísa Zambuja aí, ó. Abraço, Luísa. Vamos ver. Isso aí. Cara, conta um pouquinho da tua rotina em dia de jogo. Como é a tua rotina em dia de jogo? Cara, com o tempo, eu tenho o processo de, se o jogo é à tarde da noite, treinar pela manhã, fazer alguma coisa assim, né? Não gosto de ficar parado, fazer nem que seja uma atividade leve no quarto, de alongamento, de core, alguma coisa assim, né?
E gosto de ficar muito na minha, assim, ouvindo uma música, pensando, mentalizando coisas positivas pro jogo. A gente sabe que na sequência de jogos, assim, quarta, domingo, o mental pesa muito, né? Claro. Não é só a parte física, não é só talento, preparação, né? Cansa, né? Essa mobilização para um jogo e aí desliga de novo, não tem uma chavezinha, né? Tu demora um tempo para isso. Então eu gosto de ficar no meu mundo ali, né? Ouvindo uma música, vendo algum vídeo de repente da equipe que eu vou enfrentar, coisa assim, voltada para o jogo mesmo, para ir Show. aquecer na turbina e na hora que antecede ali já entro naquele mundo ali da rotina de aquecimento, de proteção de dedo, a coisa que o goleiro vive aquele mundo ali, né? E aí as coisas já Claro. saem meio que no automático, né? Mas quando antecede bastante tempo assim, eu tenho esse ritual aí de ficar mais na minha concentrado assim para tentar estar o máximo possível voltado pro jogo. Show. O Marcos Lambuja também está na live aí, meu ex-cunhado. Tá toda a família aí te acompanhando. Que legal. Cara, a Salete, queria muito que tu mandasse um abraço para Salete de Santa Maria. Sou fã dele demais. Para ti. Sim, sim, ela sempre mandou mensagens aí, né, para minha mãe e minha mãe me passava, né? E ela segue aí nas nossas postagens da minha família aí, curtindo, acompanhando, né? Um grande abraço para ela aí, obrigado sempre por estar acompanhando e torcendo por mim aí. Isso aí, que legal. E eu ia te perguntar, mas tu falou que eu pensei que vocês estavam treinando ainda. Eu ia perguntar como é que estavam as voltas a volta do esportivo aí aos treinos. Trabalhos mínimos, né? Foi bem no início da quarentena ali, então não podia nem sair na rua, né? Fiquei recluso no Sim. apartamento mesmo, período aí de 30 dias quase, né? 20 dias aproximadamente. Aí depois teve a liberação do meu prédio aqui da academia, né? Por algum período para cada apartamento. Eu comecei a utilizar um pouco a academia. Foi quando o presidente do esportivo nos ligou para fazer uma renegociação, né? Uma adequação financeira para a sequência do Gauchão, já que acabava o contrato de todos os jogadores. O grupo entendeu bem esse momento, deu uma demonstração aí, né, de lealdade ao clube para retomar, numa possível retomada do gauchão, todos aceitaram isso, né? Junto com isso, paralelo, houve o decreto do prefeito, né, de Bento Gonçalves de retomada das atividades, né, liberando atividades esportivas, e o presidente do esportivo, Laudir, junto com a formalização, vamos dizer assim, dos contratos, né, resolveu voltar a preparação, no caso, né, para uma retomada, né? Mas, claro, de forma gradual, né? E as coisas deu uma repercussão grande, né, no futebol, até por não ter nenhum outro clube trabalhando, não ter outra notícia de repente também, né? Então deu uma marcada negativa, vamos dizer assim, essa retomada, né? Mas foi tudo bem light, né? Não foi um treinamento normal de uma semana de jogo, de uma pré-temporada, né? Foi algo mais para manter o grupo avaliado, né? Parte física, essas coisas que a gente sabe que tem que passar ali. Alguns que estavam ainda com algum resquício de alguma coisa dentro do jogo de fazer uma manutenção. Então, junto a isso, aconteceu a reunião da federação, né? E o clube achou por bem paralisar isso, né? Até dia 1º, se não me engano, quando vai lembrar uma nova reunião aí para resolver, né? Então, Show, os treinos, show, show. 3 dias, né? E Praticamente ó, nos últimos 50 aí. entendi. Ivan, grande Renan, saudações esmeraldinas. Abraço de Santa Maria. Tem uma mensagem muito legal aqui do Henderson. Vou ler aqui, ó. Uma história do Ceará. O Renan viu uma luva do novo goleiro que estava rasgada. Pegou, levou para casa e costurou. E no outro dia, sem ele saber, sem falar, sem ele saber, devolveu a luva pro menino. Sem falar que doava muitas luvas. Que humildade. Abraço. E eu tenho uma luva tua aqui na minha coleção de luvas também. O Matheus, Matheus Cabral, um goleiro jovem que está no Ceará, um cara especial. E ele tinha um patrocinador de luvas dele, né? Então, quando eu dava alguma luva e tal, às vezes ele não podia nem usar.
E eu vi que, pô, ele tá com uma luva nova ali e do primeiro treino rasgou. Eu, pô, aí pro goleiro tu sabe que dói mais que bater o Sim. carro, né? Lá. E aí eu não, eu tenho essa mania aí de costurar a luva, de dar um jeito, né? Filho de costureira. E levei a luva dele e costurei, né? Larguei no armário dele. No outro dia ele chegou para treinar e o treino meio que começando já, ele notou que o dedo dele não tava passando na lateral da luva, né? E aí ele me falou, que é isso aqui? Eu, não, costurei pra ti, cara. Ele não acreditou, né? Aí tive que ensinar ele a bordar ainda, né? Que legal, Mas cara. até Que hoje tem essa história mania aí no sensacional. esportivo aí, volta e meia, costura minhas luvas. Hoje é o Bruninho lá da base, que agora integra os profissionais, que às vezes eu passo a luva para ele, né? Mas sempre dou aquela conferida ali na costura se tá legal, porque, pô, sai o dedo pro lado, acabou o mental do goleiro, né? A palma, o cara leva, agora a costura desfeita não tem como. Isso aí. Cara, antes da gente acabar, a gente tem 4 minutos, tá? Eu vou contar uma curiosidade aqui para todo mundo que eu achei muito engraçado quando tu olhou para mim e falou isso. Não sei se tu vai lembrar, mas teve um jogo contra o Goiás, que tu jogou aqui. Eu acho que foi 2-1 pro Inter, se eu não me engano. Cara, eu nunca vou me esquecer. Até foi o dia que tu me deu a luva e tu me deu uma camisa. Eu acho, se eu não me engano. Não, tu me deu, só me deu a luva. E aí, era meu aniversário, né? E o Paulão fez um gol de bicicleta. E aí tu virou assim pra mim e falou: puta, cara, tomar gol do Paulão de bicicleta é foda. Não acredito nisso. Muito engraçado, meu. Porque, tipo, ele não é Pô, tava tão. fazendo um baita de um jogo, cara, e o pessoal pegava no meu pé, me incomodava, né? Quando tu vai contra o Inter, tu falha, não é igual contra o Grêmio. E aquele jogo ali nós tínhamos a chance ainda de encostar no grupo de cima, né, da Libertadores ali com o Goiás. E eu, pô, tentando pegar até evento, as coisas estavam acontecendo, tinha feito algumas defesas boas, aí quando Sim. vê, sobrou o Paulão de costa, eu fiquei tranquilo, né? Ah, não vai ser agora. E ele tirou aquela bicicleta ali, né, que volta e meia passa aí nos gols mais bonitos. Aí Uhum. realmente falei essa, né? Brincadeira, né? Podia tomar gol aí da Alessandro. Quantos jogadores tinha no grupo ali, né? De Foi muito Damião, acho que tinha engraçado, retornado meu. naquela época. Foi E muito aí eu vou e engraçado. sobra pro Desculpa, Paulão fazer um desculpa gol te de falar, mas foi muito bicicleta. engraçado. É pra machucar o cara mesmo. Foi engraçado. Cara, a gente tem 2 minutos. Vou te mostrar aqui rapidinho, tá? Essa, essa, Copa Audi. Você é da Audi Cup. Tem mais camisa minha que eu, Chuchu. Cara, muito obrigado pela resenha, uma resenha sensacional, tá? Agradeço o teu tempo conosco aqui da academia. Tá convidado a vir conhecer o projeto. Muito obrigado e uma boa noite. Tem 1 minuto e 20 antes que acabe. Não, valeu, Luiz. Obrigadão mesmo. Vamos marcar isso aí quando o mundo voltar ao normal. Eu vou lá. Se eu tiver legal, ainda faço um treininho. Senão, eu vou só para resenha. Mas é um prazer aí. Parabéns pelo teu projeto. Acho que quanto mais projetos assim para goleiros, né? Treinamentos, para o pessoal ter acesso, até mesmo quem joga só bolinha aí no amador, no sintético, né? Mas tem acesso a um treinamento assim, faz diferença para os caras. E quem é goleiro é apaixonado, né? Parabéns aí pela tua iniciativa. É um prazer para mim estar falando contigo, bater um papo aí, lembrar algumas coisas e ver que tu tem uma coleção aí que eu digo que o pessoal me pediu, vou encaminhar o teu endereço aí pro pessoal. Essas não Um saem. abraço, obrigado a todo Essas mundo não que saem. participou aí. Valeu, obrigado. Entrou na live o Nicolas. Grande abraço, Nicolas. Trabalhou comigo lá no São Paulo de Rio Grande, uma baita de uma pessoa também. Feito, O muito Maza, obrigado. famoso Maza, eu conheço ele por Maza. Tive com ele na base do Inter lá, baita cara, baita goleiro também, baita cara. Baita cara, baita cara. Feito, abração, boa noite, muito obrigado. Valeu! Valeu, galera, abraço.